Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado no coração de cada participante deste seminário Bíblia e Ciência, um seminário especialmente feito para nós aprendermos sobre os efeitos da música, sobre o cérebro, o organismo inteiro e a como usar esse conhecimento para identificar a verdadeira música de adoração e como melhorar, de forma geral, a nossa adoração ao Altíssimo Rei do Universo. Meu nome é Acácio Ramos de Souza e estou com vocês aqui, sou um administrador deste grupo e tenho mais uma vez o privilégio de cumprimentar a cada um de vocês pela sua inscrição nesse seminário. Nessa noite teremos a quarta aula do Dr. Potim e queremos suplicar a Deus que cada um de vocês seja abençoado por essa aula. Por isso convidamos a todos para curvarem, se possível, as frontes e fazermos juntos essa oração. Querido Deus eterno, maravilhoso Pai, de forma muito simples, queremos chegar diante do Teu trono de graça para suplicar a Ti, em primeiro lugar, o perdão por nossos pecados, através dos méritos, do sangue, do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Pai, queremos suplicar a Ti o Teu Santo Espírito, a bênção do Teu Santo Espírito, de forma especial para esta programação, para este evento que queremos realizar para a Tua honra e para a Tua glória. Suplicamos a Tua bênção sobre cada ouvinte, sobre cada participante, sobre o Dr. Hélio e sobre cada administrador que estará compartilhando essa mensagem nos grupos nessa noite, para que o Senhor possa permitir que tudo corra bem de acordo com a sua vontade, para que glorifiquemos o Teu nome através do conhecimento das coisas boas que nós aprendemos de Ti para compartilhar com todos aqueles que precisam. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meus irmãos e amigos. Vamos dar continuidade a mais uma palestra nesse seminário e eu espero que todos tenham sido agraciados pela presença do Espírito Santo e dos anjos de Deus mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre adoração. E se vamos falar sobre adoração, eu vou fazer um resumo daquilo que eu falei até agora sobre os efeitos da música. Então, nós falamos que os três principais elementos da música é a melodia, harmonia e ritmo. A melodia influencia principalmente as nossas emoções. A harmonia de uma música influencia principalmente a mente. E o ritmo da música influencia todos os nossos ritmos biológicos. Vimos também que existem instrumentos que, por natureza, são apropriados para produzir a melodia e a harmonia, porque produzem tons. Existem instrumentos que não produzem tons, não produzem melodia nem harmonia, ou seja, não produzem música. Apenas produzem ruído e, por isso, são apropriados para a marcação do ritmo. Vimos que o ritmo repetitivo em curto espaço de tempo, ele produzido por qualquer tipo de instrumento, provoca movimentação física ou movimentos físicos e diminui a influência da mente. Vimos também que o ritmo com acentuação no primeiro tempo é concordante com os nossos ritmos biológicos e por isso é benéfico ao corpo. Vimos que o ritmo com acentuação no segundo tempo de o compasso, ele é discordante dos nossos ritmos, por isso chamado sincopado. E vimos como esse ritmo pode provocar êxtase, ou seja, as emoções, quando as emoções superam a influência da mente,
como ele pode provocar euforia, transe, vício, e esse vício é semelhante à atuação, aquele vício provocado pelas drogas psicoativas, e como esse ritmo sincopado também inibe a mente, e com essa inibição da atividade da mente, ou seja, da influência da mente, fica difícil de discernir entre o sacro e o profano. O ritmo sincopado, acentuado por instrumentos que produzem ruído, como os tambores, além de aumentar esses efeitos do ritmo sincopado, ainda provoca estresse. Então, surge a pergunta: por que nós falamos tanto dessa influência antes de falar sobre adoração, sobre a música de adoração, sobre a verdadeira adoração e sobre a música do céu? É justamente por esses efeitos sobre a mente, de inibição sobre a mente, e esse efeito de estimular as emoções e influenciando ou diminuindo a influência da mente. Então vamos para a resposta, e aí está nesses slides que nós colocamos aí, e eu vou ler o slide número 2, que diz assim, ó: é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Quem diz isso? Ellen White, inspirada por Deus, no livro Orientação da Criança 360. Com a mente servimos ao Senhor. A verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. Então nós vimos ali que é possível elementos, estímulos que estimulam as emoções a ponto de inibir a mente. E por isso, na Bíblia, ali em Romanos 8, 4 a 8, na Bíblia, na linguagem de hoje, nós podemos ler assim no versículo 5 e no versículo 8. Versículo 5 diz assim: porque os que vivem como a natureza humana quer, têm as suas mentes controladas por ela. Essa natureza humana é justamente nossas emoções, nossos desejos. Continuando, mas os que vivem como o Espírito de Deus quer, têm as suas mentes controladas pelo Espírito. O versículo 8 diz assim: os que obedecem à sua natureza humana, ou seja, os que permitem ser dominados pelas suas emoções e os seus desejos, não podem agradar a Deus. Vejam, irmãos, então estamos associando efeitos sobre a mente, sobre as emoções, com a adoração. O slide número 3 diz assim, ó: para se desviar de pecar, cada emoção e todo desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. A mente deve ser mantida clara e pura para distinguir entre o bem e o mal. Ali está, entre parênteses, sempre vai aparecer o livro onde Ellen White escreveu isso no Espírito de Profecia. E o primeiro slide diz assim: tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. A minha pergunta é: será que aquilo que inibe a mente... Nós vimos que existe um ritmo, né? O ritmo sincopado, ele é capaz de produzir transe. Transe é quando alguém, né, que sofre esse efeito, perde totalmente a influência da mente. Então é possível perder totalmente a influência da mente. Inibir a mente pode ser a perda total da influência da mente ou apenas diminuir a sua função, a ponto de não conseguirmos discernir entre o certo e o errado ou entre o santo e o profano. Então, volto à pergunta: aquilo que inibe a mente desvia ou não desvia a mente de Deus? Eu creio que sim, eu acredito assim, irmãos. Quando nós, por algum motivo, sofremos a influência de um estímulo
que inibe ou diminui a função da mente, desvia a mente de Deus. E isso serve aos propósitos do inimigo. Então, Deus, através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, age na nossa mente. É com a mente que adoramos a Deus. E por isso ela deve estar sempre clara. E é por isso, meus irmãos, que nós temos tantas informações e instruções do Espírito de Profecia para a reforma de saúde. E nessa reforma de saúde inclui todos os hábitos que favorecem a mente clara para a atuação do Espírito Santo. O que Satanás faz? Satanás usa os nossos desejos e as nossas emoções para inibir a nossa mente. Então, Satanás atua sobre nossas emoções e mente, enquanto o Espírito Santo de Deus atua na nossa mente. Satanás atua nas nossas emoções, o Espírito Santo na nossa mente. Por isso a importância de mantermos nossa mente clara para a atuação do Espírito Santo. E por isso que quando falamos em adoração, nós precisamos entender com que parte do nosso corpo nós adoramos a Deus. Nós vamos ver que a adoração também inclui a emoção, mas a emoção deve estar sob controle da mente. No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White deixa claro que quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles tinham pleno domínio das suas emoções pela mente. O que Satanás fez foi justamente estimular as emoções da Eva a ponto de ela superar a influência da mente e acabar pecando. E Adão usou da sua mente, a sua decisão, e ele decidiu conscientemente por pecar, e daquele momento em diante, as emoções dos seres humanos acabaram dominando a sua mente. E hoje, para que nossa mente domine sobre as emoções, somente com a influência do Espírito de Deus. E é por isso que ele age na nossa mente. E é por isso que quando eu li um texto, né, na minha primeira, na primeira palestra, eu disse, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra a influência das hostes do mal. E é por isso a importância de nós vermos essa relação que existe entre mente e emoções. A verdadeira adoração ocorre no céu. Apocalipse, capítulo 4, 10 e 11, relata, João está relatando na visão que teve sobre o trono, sobre o que acontece no céu. E ele diz assim, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vemos que adorar é a resposta do crente à misericórdia e à bondade de Deus, mediante atos de reverência, gratidão, obediência e submissão. Verdadeira adoração é sempre uma resposta do crente à misericórdia de Deus. Então a adoração está centrada sempre, totalmente em Deus. Não é centralizada nos adoradores, não é centralizada em nós, mas em Deus. Adorar é tratar a Deus como Deus. Então, para que haja uma verdadeira adoração, deve haver submissão,
reconhecimento da superioridade de Deus. Deve haver obediência, não há adoração sem submissão e sem obediência. Tratar a Deus como Deus é fazer tudo para agradar a Ele. Esse é um conceito importante. Como era a adoração no céu? A santidade de Deus levava os anjos a agradar a Deus através de 2 atos: obediência às ordens de Deus. Os anjos se deleitavam ou se deleitam em cumprir as suas ordens. E a segunda maneira, louvor e ações de graça através da música. A música é tão importante para Deus que ele escolheu Lúcifer para dirigir o coro celestial. Os anjos louvavam a Deus com alegres e felizes cânticos. Eu vou voltar a esse conceito quando nós falarmos sobre a música do céu, mas a música foi criada por Deus e para Deus. A música foi criada sacra, sagrada. Há um erro muito grande quando algumas pessoas pensam que não existe música sacra. Existe sim, ela foi criada como música sacra. E nós, na próxima palestra, vamos falar nas características da música do céu. Então, ela é tão importante para Deus que os anjos tinham alguém para dirigir o coro celestial. Lúcifer entoava sempre a primeira nota. Todos se ajoelhavam perante Deus e louvavam, fazendo ressoar pelos céus gloriosos cânticos melodiosos e harmoniosos. Isso está escrito no livro A Verdade sobre os Anjos. Nós vemos que aqui no slide 3, né? Após a rebelião de Lúcifer, ele começou no céu a ter o desejo de ser adorado como Jesus era adorado. E daquele momento em diante, Lúcifer luta no universo, começou no universo e agora passou para a Terra, pela adoração dos seres criados por Deus. E então ele quer ser adorado como Deus. Deus deseja a nossa adoração. E Satanás quer obrigar-nos a nós adorarmos a Ele. Então, o grande conflito que existe no universo é pela nossa adoração. Lúcifer, quando não pôde ser a mais alta autoridade no céu, se tornou a mais elevada autoridade em rebelião contra o governo do céu. A partir de então, ele deturpou a verdadeira adoração a Deus. Depois da queda, depois do pecado do homem, outros atos foram incluídos na adoração. E agora nós vamos então ver na Bíblia. Se vocês não têm a Bíblia à mão, eu convido vocês para que vocês façam isso. Tragam a Bíblia. Vamos estudar a verdadeira adoração conforme os conceitos bíblicos. Vamos começar estudando os exemplos bíblicos de adoração no Velho Testamento, depois os exemplos bíblicos de adoração no Novo Testamento. E vamos acompanhar também o que a profetisa de Deus, Ellen White, que foi escolhida por Deus para esclarecer para a Igreja Adventista, nessa época em que estamos vivendo, qual é a verdadeira adoração. Nós não vamos ler todos os textos, irmãos, que estão aí, porque senão o tempo não daria para fazer isso,
Mas vocês têm os slides, vocês têm os textos aí, nós vamos comentá-los. Vocês podem analisar e ver se a conclusão está correta, se é isto mesmo. Primeiro exemplo bíblico de adoração após o pecado está relatado em Gênesis 4, 3 a 7. Depois do pecado, o primeiro ato de adoração, diferente do que já existia na obediência e na música, foi o sacrifício. Porque agora precisava matar um animalzinho, porque representava que no futuro Jesus seria o Cordeiro de Deus e morreria em nosso lugar. Então, a verdadeira adoração agora tinha mais um ato, o sacrifício de um cordeiro. A adoração, para ser aceita por Deus, deve ser obediente à instrução de Deus. É isso que é representado nas ofertas de Caim e Abel. Deus pediu um cordeiro. Abel foi obediente. Deus aceitou a sua adoração. Caim decidiu fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Deus não aceitou a adoração de Caim. Em Gênesis 8, 20 a 22, logo que Noé saiu da arca, ele ofereceu sacrifícios de animais limpos sobre o altar. Deus pediu que fosse aquele tipo de animal. Conforme a instrução de Deus, ele ofereceu animais limpos. A sua adoração foi aceita por Deus, porque foi obediente. O terceiro exemplo bíblico de adoração que nós estamos relacionando aqui está em Gênesis 12, 7. Foi quando Abraão edificou um altar para invocar o nome de Deus. Foi justamente como Deus pediu que fosse. No slide número 5, está falando então agora no Monte Sinai. Já passamos por um tempo significativo, não podemos falar de tudo, mas escolhemos essa adoração no Sinai. Está descrita em Êxodo 19, 5 e 6. Para se encontrar com Deus, não na vista de Deus, mas Deus estaria sobre o Monte Sinai. Então, Deus deu instruções para Moisés que o povo deveria lavar as vestes e não tocar no monte, porque o monte de Deus naquele momento era sagrado. Por quê? Pela presença de Deus. Irmãos, na adoração verdadeira nós precisamos respeitar o que é sagrado, respeitar o que é separado para adoração, separado para um propósito santo. E esse respeito ao que é sagrado é a reverência. Nós devemos respeitar o templo, porque é o local da presença de Deus. Nós precisamos respeitar o sábado, porque é o tempo de Deus. Nós precisamos respeitar o dízimo, porque é o dinheiro de Deus e representa a nossa fidelidade. Nós devemos respeitar as ofertas, porque é um presente para Deus e demonstra a nossa gratidão. Nós devemos respeitar o nome de Deus, porque representa o caráter dele, mostra o caráter de Deus. E nós devemos ter respeito e reverência pela música sagrada, porque é a música para Deus. Então, continuando, os nossos exemplos bíblicos de adoração, ali no slide número 5, item 9, relata a adoração feita pelo povo de Israel junto ao Monte Sinai. E se vocês lerem isso, nós não vamos ler, eu não vou ler junto com vocês agora, mas se vocês lerem, vocês vão ver que nesta falsa adoração existia altar, existia sacrifício, existia música,
e tudo o que foi realizado ali era para o Senhor. Só que a música que foi usada ali era música com dança e diversão. Nós já vimos que a música para produzir dança é uma música com ritmo repetitivo, e para diversão, né, divertir quer dizer desviar a atenção. Então, nós podemos supor que era uma música que fazia com que o ritmo desviasse a atenção da mente. Irmãos, tudo o que foi realizado naquele momento, naquela adoração, estava ali o bezerro de ouro e eles estavam dizendo, isso é o nosso Deus, então tudo é para Deus. Foi liderado por Arão. Moisés era o líder do povo, Arão e Miriam eram os segundos no poder. Se nós fizermos uma comparação com o povo de Deus hoje, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a posição maior dentro ou na liderança da nossa igreja é o presidente da Associação Geral. Naquela época representado por Moisés. Arão seria um dos vice-presidentes da Associação Geral. Um grande líder do povo de Israel, liderando uma adoração a Deus. Por que foi falsa? Porque Deus não aceitou. Um líder, em vez de guiar as ovelhas, Arão, pelo contrário, seguiu as ovelhas. Deus revelou que não aceitou essa adoração e 3.000 dos adoradores foram mortos. O que isso mostra para nós? Que nós, como líderes, não nos isenta de desobedecer às instruções de Deus. Não aceitou a adoração, mesmo sendo liderada por alguém semelhante, com posição semelhante a um vice-presidente da Associação Geral. Nós, líderes, temos responsabilidade de seguir o que Deus diz sobre a adoração. Não importa quem está liderando. Se for contra o que Deus diz, ele não vai aceitar. Será uma adoração falsa. Vamos seguir. Slide 6. Agora, Levítico capítulo 10, 1 a 3. O que diz o livro Patriarcas e Profetas? Nadab e Abiú eram sacerdotes. E eles tomaram vinho alcoólico. O que faz o vinho? Qual é o efeito dele? Qual foi o efeito do álcool no organismo? O álcool é um inibidor do sistema nervoso central. Então a mente deles estava inibida. E a mente inibida não consegue discernir entre o santo e o profano. E o que fizeram Nadab e Abiú? Ofereceram fogo estranho. O que é estranho? É o comum. O comum é estranho à adoração, porque nossa adoração deve ser feita com o que é sagrado, separado para a adoração. E eles tinham um fogo sempre queimando no santuário e era dali que eles precisavam. Mas, por eles usarem um artifício que inibiu a mente deles, eles não conseguiram discernir entre o santo e o profano e foram fazer uma adoração que Deus não aceitou. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Se nós compararmos a posição deles com a nossa igreja de hoje, eles tinham uma posição semelhante a presidentes da divisão. Presidentes de divisão. Mas mesmo assim, Deus não aceitou. Levítico 10:10 diz o seguinte: os líderes devem ensinar ao povo a fazer distinção
entre o santo e o profano. Ezequiel 44, 23, a mesma coisa, conclama a nós líderes ensinar ao povo, fazer distinção entre o santo e o profano na adoração, porque senão Deus não vai aceitar esta adoração. Nesse mesmo slide continua, né? A busca, quando Davi mandou buscar a arca de Deus, que estava na casa de uma pessoa que Deus tinha orientado, e Davi agora quis buscar para trazer para Jerusalém e colocar no tabernáculo e depois fazer um templo para isso. E aí Davi fez o quê? Olha, eu vou fazer a minha vontade e vou mandar buscar essa arca numa carroça, numa carreta, né? Com os bois bonitos e uma madeira nova, e vou buscar os instrumentos aqui que eu fiz para trazer essa arca de lá. Tudo deu errado. A arca quase caiu da carroça. Alguém foi colocar a mão lá, se vocês podem ver ali, né? Quando lerem. Morreu. Tudo deu errado. Na segunda vez que Davi foi buscar a arca, aí ele consultou o profeta para saber qual era a vontade de Deus. E aí ele fez tudo direitinho. Inclusive, mudou os instrumentos que ele tinha usado primeiro. Primeiro ele disse, eu vou usar os instrumentos que eu mesmo fiz aqui. Todos os instrumentos possíveis que ele achou que tinha bons efeitos. E depois, na segunda vez, quando ele consultou a Deus, ele mudou os instrumentos. Ele tirou instrumentos de percussão que fossem marcador de ritmo repetitivo, os tambores. E aí deixou lá símbolos e os outros instrumentos de corda, harpa e lira. Símbolo, o som dos símbolos fazem um som como assim, ó. Tim, tim. Só era usado no tempo. E foi permitido usar no templo com o objetivo de que quando eles cantassem, porque eles cantavam salmos, né? Para que os líderes da música instituídos por Davi, Asaf, Jedutum, eles tocavam os símbolos para que se trocasse, que se iniciasse a música, se trocasse a estrofe, se terminasse a música, e com um som que não superasse o cântico deles. E os outros instrumentos foram instrumentos de cordas que produziam harmonia e melodia e que também não superasse as vozes humanas. Foi isso que aconteceu. E na música do templo, conforme está relatado ali em 1 Crônicas 25:1, 2 Crônicas 7:6, 29, 25, foram usados os instrumentos agora, dito ali, instrumentos do Senhor. Foi Deus quem deu instrução através do profeta para Davi usar esses instrumentos. Eram instrumentos de corda que produziam harmonia e melodia. E esse instrumento de percussão, que eram dois pequenos pratos, né, de metal, para produzir esse som. Estudiosos, várias pessoas que estudaram esse tipo de instrumento, né, relatam
que ele é para usado não para marcação de ritmo, porque com esse som ele não dá para marcar ritmo. Ele só dá para produzir um som e ele era usado então apenas no templo, não há relato de nenhum uso de símbolos desse tipo, né? Símbolos sonoros, em outro local. Então era usado especificamente na adoração do templo. Para dar início, é como se fosse um regente, né? Eles eram regentes do coral e dos instrumentos, então era para reger o início, o final de estrofes, mudança de tonalidade, alguma. Vamos ver aqui Provérbios 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Isso foi escrito para pessoas religiosas que frequentam a igreja, dizem que servem a Deus, mas fazem do seu jeito, sem um compromisso real com as instruções do Senhor. A palavra até neste contexto inclui não apenas a oração, mas qualquer ato de adoração a Deus, como música, culto, pregação, tudo é detestável a Deus. Tudo é detestável a Deus. Ali, no próximo exemplo de adoração, nós temos um exemplo de uma adoração quando o povo estava afastado de Deus. Se nós relembrarmos das histórias de Israel, o povo de Israel muitas e muitas vezes se afastava de Deus e se afastava com o pecado, pelo pecado de idolatria, copiava os costumes e a adoração dos povos vizinhos. E Deus mandava, ou escolhia, enviava profetas. Quando eles não ouviam os profetas, então vinha guerras, vinha fomes. E o povo de Israel continuou assim por muito tempo, até rejeitar e crucificar a Jesus Cristo. E a nossa igreja, a igreja cristã, né, veio passando também por muitas situações desse tipo, onde chegou um ponto, né, que Deus teve que levantar a reforma, e depois da reforma Deus aos poucos veio orientando o seu povo, como fez no Israel antigamente, foi orientando aos poucos o seu povo. Quando eles saíram do Egito, por exemplo, né, se nós relembrarmos como é que foi a saída deles do povo de Israel do Egito, logo depois que eles passaram o Mar Vermelho, eles fizeram um cântico de agradecimento a Deus e usaram pandeiros e outras coisas, usaram o que tinham, o que estavam acostumados. Eles não eram nem israelitas naquela época, eles eram egípcios. Eles nasceram no Egito, foram criados no Egito, só sabiam fazer o que os egípcios faziam. Então, ao pouco, Deus foi orientando. Quando chegou na época de Davi, né, ele disse, olha, Davi, tu fez muitos instrumentos mesmo. Mas eu não quero todos esses instrumentos aí, eu quero só esses 3 tipos aqui, porque é diferente do que os outros povos usam, e eu quero ouvir a voz do meu povo, eu não quero instrumentos que inibam a mente, não quero instrumentos que causem estimulação das emoções. Hoje nós sabemos o porquê. Por isso eu falei o que falei antes até agora. Porque hoje, né, hoje em dia, as pessoas, mesmo na igreja, não aceitam mais o que os líderes dizem sem saber o porquê. E, felizmente, muitos experimentos da ciência mostram o porquê, explicam o porquê. Deus não escolheu tambores para a sua adoração no templo. O templo que foi erigido por Davi, escolhido e orientado por Davi e depois construído no Templo de Salomão, é cópia do templo do santuário do céu.
Se não foi escolhido instrumentos como tambores, é porque no céu não tem instrumento parecido. Deus não escolheu tambores nem para tocar, nem bem tocado, nem só um pouquinho. Não escolheu. E isso está visível na Bíblia. O livro escrito, e muito bem escrito, não é, por Vanderlei Dornelles, Cristãos em Busca do Êxtase, recomendo para vocês. Ali dá pormenorizadamente os estudos, o porquê dessa escolha de Deus. Né? Davi fez muitos instrumentos, mas fez para ele. Quando Deus, lá no Salmo 150, né? 149, 150, Davi diz, vamos louvar a Deus com isso, com aquilo. Todos os instrumentos que ele tinha feito. Isso foi antes da orientação de Deus, que Deus deu para Davi, quando ele escreveu o Salmo 149, 150. Muitos instrumentos Davi fez. E disse lá, vamos louvar a Deus com isso, com aquilo, né? Com adufes com instrumentos de percussão, de tambores. Isso está bem explicado sobre o Salmo 150 no livro do pastor Gilberto Tais, Música e o Grande Conflito. Ele explica muito bem isso, que esses salmos foram escritos antes do tempo. Deus, aos poucos, foi orientando o seu povo. E por isso que, de novo, voltando aqui ao slide 7, né? Amós 5, 23. Eles estavam adorando a Deus, copiaram a música, né, que Jezabel trouxe. O povo ia à igreja, fazia sacrifício, mas as músicas que eles cantavam eram com ruído e barulho de tambores. Eles eram desobedientes aos mandamentos de Deus. E para ele essa adoração é desprezível, se afasta de mim, esse tipo de adoração. Então isso representa que quando o povo se afastava de Deus, a apostasia, ele copiava os costumes e a adoração do meio da cultura onde eles estavam. E aí, continuando, agora nós vamos ver a adoração no Novo Testamento. Para o povo de Deus no passado, os atos da adoração então eram sacrifício, né? Dízimos e ofertas, e louvor e ação de graças pelos salmos e música, e obediência aos preceitos dados por Deus. Após a morte de Jesus, que foi o sacrifício perfeito, a adoração mudou, não inclui mais a morte de animais, mas como Romanos 12:1 diz, agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional, predominância da mente sobre as emoções e o corpo. É isso que diz ali, né? São João 4, 23 e 24 fala muito bem dessa adoração. E eu gostaria de ler com vocês, lembra que eu pedi para vocês trazerem ou pegarem a Bíblia, né? Trazerem não, mas pegarem a Bíblia, que vocês não estão no mesmo local que eu. Mas São João 4, 23 e 24, Jesus agora falando sobre adoração. E ele encontrou uma mulher samaritana e ele diz ali, então diz no São João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se ele está falando em verdadeiros adoradores, e ele diz ali, porque são estes verdadeiros adoradores que o Pai procura. Se ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. E por isso ele procura verdadeiros, em espírito e em verdade. Espírito, aí significa emoções. Jesus, quando viu Lázaro morto, ele disse, a Bíblia diz, conturbou o espírito. E Jesus chorou. Ou seja, suas emoções ficaram conturbadas. E em verdade, como é que nós sabemos
em que parte do nosso sistema nervoso capta a verdade, sabe discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro, é a nossa mente. Então, entre as explicações que nós podemos dar a este verso, os verdadeiros adoradores adoram a Deus com as emoções e com a mente. São esses que o Pai procura. E o verso 24 diz, mas por quê? Por que só nosso corpo não é só emoções e mente? Mas por que Deus quer assim? O verso 24 diz, porque Deus é espírito, ou seja, Deus não tem o corpo material que nós temos. Mas Deus tem mente e emoções. E por isso importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, com as emoções e a mente. Mas, 1 Coríntios 14, 15 e 32, Paulo fala algo semelhante ao que Deus diz. E ali nós podemos ver, vamos acompanhar ali, né? O 1 Coríntios 14, 15 e 16. E depois vamos também para o verso 32. Isso complementa o que Jesus falou lá, né? Descrito em João. Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 15 e 32. Diz assim, ó, Paulo dizendo, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Tá vendo aí agora? Espírito e mente, emoções e mente. E aí ele fala sobre a música, ó. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Emoções e mente. Dos três elementos da música, qual é os elementos que influenciam as emoções e a mente? Harmonia e melodia. Então, a ênfase da adoração, na música de adoração, está na harmonia e na melodia. E agora vamos, 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo, versículo 32. Mas o que deve predominar, emoções ou mente? O 32 diz assim, ó, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. As emoções dos profetas estão sujeitas à mente dos profetas. É a mente que adora a Deus. Por isso nós lemos antes ali. Nós lemos isso antes. Está aí, é só olhar os primeiros slides. É com a mente que adoramos a Deus. Devemos... as nossas emoções não devem superar a mente. O elemento emocional deve ser diminuído para não atrapalhar a mente. Está escrito aí, está aqui na Bíblia, está no Espírito de Profecia. Então, aquele ritmo repetitivo e ou sincopado que inibe a mente, eu só posso concluir que não pode ser, Deus não aprova, ser usado na adoração. Esse é o princípio que eu entendo. É por isso que a ciência ajuda nós a entendermos o porquê das coisas. É porque a mente é que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. Está aí escrito no slide 8, né? Ellen White dizendo. Depois, repetindo, tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Tudo. A música está incluída aí. A novela, os filmes, a alimentação, tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Sem obediência, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Sem obediência a quem, irmãos? Ao meu gosto, ao seu gosto, ao gosto dos jovens, ao gosto do adolescente? A adoração é centrada totalmente em Deus. Sem obediência a Deus, nenhum culto pode ser agradável a Ele. O slide número 9 diz, em seus esforços evangelísticos, os mensageiros do Senhor não devem seguir os modos do mundo. Eu faço uma pergunta para vocês. Nós todos estamos
conhecemos a música popular, a música que existe aí no mundo, em outras igrejas que não têm orientação, não tem uma profetisa, não tem a orientação de Deus como nós temos. A música que está sendo tocada na igreja, com o uso da bateria, com o ritmo repetitivo, com o ritmo sincopado. Essa música da igreja está semelhante à música do mundo? Ou é a música do mundo que está semelhante à música da igreja? Se com esses efeitos que esses instrumentos fazem, com esse tipo de ritmo faz, com tudo isso que nós estamos vendo, se essa música, chamada de música gospel, porque é a letra que fala em Deus, mas o ritmo é o mesmo ritmo da música popular, é comum, e o comum é estranho à adoração. Esse é o princípio que nós estamos vendo. Se essa música não é profana, o que é profano, meus irmãos? A última frase do slide 9 diz assim: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. O que a gente ouve muitas vezes? Não, mas vamos fazer semelhante ao que é no mundo, porque isso vai atrair os jovens. Vamos fazer um evangelismo, né? Vamos procurar. Irmãos, Deus está dizendo que jamais converte o mundo a Cristo. Jamais converte o mundo a Cristo. Para concluir, nós vamos passar a eternidade. Quem for para o céu com Deus e depois voltar para a nova terra, vai passar a eternidade adorando a Deus, da maneira com que Deus quer ser adorado. E com a música que é tocada no céu. Por isso que a nossa próxima palestra vai ser isso. Se nós não aprendermos aqui na terra a obedecer a Deus, a fazer uma adoração obediente, uma verdadeira adoração, como vamos passar a eternidade querendo fazer a nossa vontade? É por isso que nós precisamos ver o que Deus diz sobre a adoração, sobre a música de adoração, sobre tudo que nós fizemos na adoração. Se nós estamos tratando a Deus como Deus, ou estamos fazendo as coisas do nosso gosto. Então é uma auto-idolatria. Se eu adoro a mim mesmo e não a Deus. Será que nós estamos fazendo as coisas para agradar os líderes da igreja? Os jovens da igreja? Os mais velhos da igreja? Os mais ricos da igreja? Ou aqueles que têm mais um intelecto mais desenvolvido? Os pós-modernos? Aqui nós vimos bem claro que a verdadeira adoração é centralizada em Deus, é como Deus quer. No céu será tudo como Deus quer. Nós precisamos, a única coisa que nós vamos levar da terra igualzinho para o céu é o nosso caráter. Nós precisamos formar o nosso caráter aqui. O que é o caráter? O caráter são os conjuntos de nossos hábitos. Os hábitos são formados pelos os nossos atos. Os nossos atos são frutos do nosso pensamento, e isso está na nossa mente. Então, o nosso caráter depende dos nossos hábitos e da maneira com que nós dominamos nossas emoções. Então, é hábitos e emoções. Se as emoções são estimuladas por Satanás, dominarem a nossa mente, o nosso caráter não estará apto para o céu.
O caráter apto para o céu é os hábitos de obediência a Deus, de atuação do Espírito Santo na nossa mente, a ponto de dominar nossas emoções. E isso só se consegue com o Espírito Santo. É só isso que nós vamos levar para o céu, igualzinho. Quando nós morremos, o nosso caráter fixa, ele não muda. E no fechamento da porta da graça, para aqueles que estiverem vivos, o caráter também vai ser fixado, não vai mudar. Hoje é o momento de nós entregarmos nossa mente à atuação do Espírito Santo, para assim dominar nossas emoções, nossos desejos. É isso que está escrito na Bíblia. Mas, irmãos, aí eu pergunto agora para vocês. É isso que está acontecendo hoje em nossa igreja? De um modo geral? Estamos fazendo uma adoração, os nossos atos de adoração estão conformes à Bíblia, Espírito e Profecia? Eu quero dizer que o que está escrito, o pensamento da igreja, oficial da igreja, está nos escritos. Na filosofia adventista de música, na filosofia do estilo cristão, baseado na Bíblia, Espírito e Profecia, no manual da igreja. Não é o que as pessoas fazem. É o que está escrito. E nós precisamos conhecer isso. Mas alguém pode dizer, mas a maioria das igrejas hoje, a música é a música com o ritmo ditado pela bateria. Repetitivo, sincopado, produz vício, nós já vimos que é o relato que a ciência faz. Um vício semelhante às drogas psicoativas, inibe a mente, estimula as emoções, é contrário a tudo o que Deus diz sobre a verdadeira adoração. Mas será que é porque a igreja adventista está correto? Será que porque nós, líderes, estamos incentivando isso e está correto porque somos líderes da igreja adventista? Será que nós podemos confiar nessa adoração apresentada a Deus? Porque é realizada pela maioria das igrejas? A Bíblia responde, irmãos, vamos para Romanos 9, 27. Hoje nós, adventistas, somos considerados o Israel espiritual, assim como Paulo estava dizendo aos romanos, aos cristãos romanos, que eles eram o Israel espiritual naquele momento. Nós somos hoje. Romanos 9, 27 responde isso. Diz assim, Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar. Eu vou pedir licença. No meu entendimento, se nós somos Israel espiritual, nós podemos usar esse texto colocando em nome de Israel ou israelitas, adventistas do sétimo dia. Então, eu entendo assim, irmãos, embora o número dos adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ali no finalzinho do slide 10, está ali as características do remanescente. Apocalipse 12, capítulo 17, capítulo 14, versículo 12, diz lá, o remanescente são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Algumas versões dizem a fé de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, irmãos, quem somente se salvará serão aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. E eu vou recapitular os mandamentos de Deus. Não adorem outros deuses, além do Deus verdadeiro, Jeová. Aqueles que não fazem de qualquer coisa um Deus, é o segundo mandamento. O terceiro, não colocam o nome de Deus junto ao que é profano, ao que é comum.
E aí eu pergunto, se nós colocamos o nome de Deus há um ritmo, numa música que tem um ritmo profano, o ritmo sincopado, marcado por instrumentos de ruído, repetitivo, é comum e é profano pelos seus efeitos. E o terceiro mandamento diz: não coloquem o nome de Deus junto ao que é profano, comum. O quarto mandamento: observem o sábado como dia santo. Ele é de Deus. Não usem para vós mesmos. O quinto: aqueles que respeitam e tratam bem a seus pais. O sexto: não matam, o sétimo: não adulteram. O oitavo: não furtam. O nono: não diz nada que manche ou macule a honra do seu próximo. Eu vou ler de novo o número 9. O remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus, o nono mandamento diz: não dizer nada que manche ou macule a honra do seu próximo. E o 10, não cobice nada do seu próximo. Querido irmão, eu sei que muitos de vocês que estão escutando estão fazendo o possível, orando a Deus, procurando guardar os mandamentos de Deus, seguir os princípios divinos que estão esclarecidos nos escritos de Ellen White, a reforma de saúde, a educação conforme está escrito ali, a recreação, a música e tantas outras coisas. Querido irmão, se você está procurando fazer isso, vocês que estão procurando fazer isso, não são radicais, não são retrógrados, nem mesmo dissidentes, nem perfeccionistas. Deus conhece como remanescente. E Deus seja louvado porque existe o remanescente no povo de Deus. Que nós possamos realmente deixar que o Espírito Santo nos ajude a entender. O verso final, a leitura final que diz ali: para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra, a nossa igreja, o nosso templo, é como a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos servos do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para o céu, para a Assembleia do Alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Está ali o livro que está escrito isso. Por favor, procurem, leiam, vê se está correto o que eu estou dizendo. Vocês não serão salvos nem vão se perder por discordar de mim. Não perderão a salvação por discordar de mim, em qualquer desses aspectos. Mas perderão a salvação se discordarem de Deus. E o que nós lemos hoje, Bíblia e Espírito de Profecia, está claro os princípios de adoração. A música é um ato de adoração, deve seguir os mesmos princípios, todos os atos de adoração. Não há verdadeira adoração sem submissão a Deus e obediência. Queridos irmãos, o único grupo diferente ou especial que eu procuro seguir é o remanescente. E eu espero que todos vocês façam a mesma coisa, porque este é o grupo que Deus vai levar, é esse que Ele conhece, é o remanescente. Na próxima palestra, eu vou falar sobre a música do céu. Vou comparar a música do céu com a música que nós estamos ouvindo hoje. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe hoje e na nossa vida, na terra
e para o remanescente pela eternidade. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos que acompanharam esse estudo, que tenha sido de grande proveito na vida de cada um, que possamos colocar em prática em nossas vidas e que o Santo Espírito possa nos orientar e nos ajudar a compreender a cada dia essas mensagens. Oremos. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem dado a nós nesses estudos. Obrigado por ter nos guardado, nos protegido a cada momento. Que o Senhor possa nos ajudar a gravar isso em nossas mentes e colocarmos em práticas em nossas vidas. Que possamos dar ao Senhor uma adoração aceitável. Proteja-nos, guarde-nos em nome de Jesus. Amém.